Graça e paz, amados irmãos. Louvamos a Deus pela oportunidade concedida. Então, aqueles que ainda não abriram, abram a palavra de Deus na carta escrita pelo apóstolo Paulo, escrita a Tito. Então, Tito capítulo 2, dos versos 11 a 14, dizem assim a palavra do nosso Deus. Os versículos dizem assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Palavra do Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, inicialmente, eu penso ser importante esclarecer que as palavras escritas pelo apóstolo Paulo, e que eu vou ministrar nesta noite, e denominei o seguinte tema: a obra maravilhosa da graça, porque de fato a graça é uma obra maravilhosa de Deus, é uma ação dele. Então, uma obra maravilhosa, ou por que não dizer, a obra transformadora da graça, porque além de ser maravilhosa, ela é transformadora. Todavia, eu penso ser importante esclarecer que a palavra graça, que aparece no Novo Testamento, também no Velho Testamento, a palavra graça em si, ela possui não apenas um sentido nas Escrituras Sagradas. Isto porque os estudiosos costumam fazer uma separação da palavra graça. E eles mostram, baseado em alguns textos da Bíblia, e eu concordo, que existe aquilo que chamamos de graça comum e aquilo que chamamos de graça eficaz ou graça especial. Sendo assim, nesse exato momento, talvez alguém pode estar se questionando: mas o que significa, pastor, graça comum, graça eficaz ou graça especial? Pois bem, a nível de introdução, eu digo que graça comum, quando nós nos referimos assim, Deus abençoou a todos graciosamente. A graça comum de Deus. A graça comum de Deus é a manifestação graciosa dele na preservação e na manutenção da vida humana nesta terra. Por que não dizer de tudo que ele criou, mas restringindo ao elemento humano. Graça comum significa, repito, a preservação. Ele preserva, ele mantém, ele sustenta a vida humana nesta terra. E aí, independente de se alguém que serve a ele ou não, graciosamente, de maneira comum, o Senhor Deus, ele preserva e sustenta até quando lhe apraz a vida humana nesta terra. Sobre esse assunto, o salmista, no Salmo 104, os versos 27 a 29, ele demonstrou aqui o que significa graça comum. Ele escreveu o seguinte: todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Aí ele continua dizendo: se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao pó. Aqui, nesses versículos, nós temos
o que nós entendemos como o cuidado providencial do Senhor para com os animais e, por que não dizer também, para com todos os seres criados, inclusive a humanidade. Demonstrando assim o que nós chamamos de graça comum de Deus. A graça que preserva, que sustenta, que mantém tudo o que ele criou funcionando. Assim sendo, temos, nas palavras do salmista, a manifestação desse tipo de graça. Mas a palavra graça também, ela pode ser e é definida como graça especial. E aí, graça especial significa a manifestação salvadora na vida de alguns pecadores. Se de um lado, a graça comum, ela é manifestada a toda a humanidade, a graça especial ou a graça eficaz, ela é uma manifestação salvadora de Deus na vida não de todos os pecadores, mas de alguns que assim ele aprove manifestar. Sobre isso, atentemos para as palavras escritas pelo apóstolo Paulo. Agora, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 2, verso 8, ele define o que é a graça especial, quando ele diz assim: porque pela graça vocês são salvos. Note, pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Se parasse aqui, alguém poderia dizer, está vendo, pastor, é salvação pela graça, mas depende da minha fé. Mediante a fé, ou seja, pela graça vocês são salvos, mediante a fé. O elemento fé vai entrar. Só que o texto continua, e ele diz, isto, o que é que significa isto aí? Graça e fé. Isto, tanto a graça como a fé, não vem de vocês, é dom de Deus. Nota? Então a graça é uma manifestação dele, a fé também, ela é ortogada àqueles que ele quer alcançar pela sua graça especial. Temos aqui uma confirmação bíblica da doutrina da graça especial, ou, como alguns preferem, a graça eficaz, eu repito. Dito isto, deixo claro que é sobre esse aspecto da graça salvadora que eu vou continuar pregando neste momento. Eu não vou falar da graça comum que alcança todos, porque o texto aqui em si, ele vai nos levar para uma exposição da graça salvadora de Deus, da graça transformadora de Deus. A obra transformadora da graça. Ou seja, vou olhar juntamente com vocês para o texto e vou tentar extrair dele o máximo possível que ele tenha para nos ensinar. Então, isso posto, com as nossas Bíblias abertas, vamos analisar o texto. Analisemos assim, verso a verso. Em primeiro lugar, quando nós analisamos o versículo 11, nós percebemos que a graça salvadora ela é uma graça inclusiva. Não é exclusiva, é inclusiva. Ela inclui pessoas. Percebam que o texto nos diz assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E aqui, meus irmãos, minhas irmãs, precisamos compreender e compreender bem esse texto para não construir em cima dele uma teologia equivocada. Isto porque Paulo não está querendo dizer que a graça salvadora alcança cada um dos seres humanos de maneira individual. Não é isso que ele está mostrando aqui, não. Neste caso, se faz necessário o entendimento de que a graça salvadora ela é uma graça que inclui pessoas. Ela é inclusiva. Em outras palavras, ela traz pessoas que assim Deus desejou que viessem para a salvação. Porém, ela inclui nesse ajuntamento, podemos assim chamar,
nessa ação de Deus em trazer as pessoas, ela inclui todas as classes de pessoas. E não apenas uma classe só. Ela é inclusiva. Ela trata os seres humanos sem distinção. Falando de outra maneira, ela é uma graça que alcança tanto o branco como o negro. No nosso contexto, aqui eu estou resumindo o máximo, branco e negro, mas você sabe que a denominação e o censo, quando passa de fazer das perguntas, tem lá, né? Você é o quê? Mulato? Você é isso? Você é aquilo? Então, são muitas designações. Mas eu resumo tudo lá na origem, o branco e o negro. Porque daí dessa junção é que veio todo o contexto, juntando com os índios também, né? Nosso contexto brasileiro. Ela inclui o pobre e o rico. Ela inclui o velho e o novo. Ela inclui aquele que é dotado de sabedoria, no sentido de que teve a oportunidade de estudar, e ela inclui também o iletrado. Enfim, a graça transformadora, ela inclui pessoas de todas as nacionalidades. Ela não deixa ninguém de fora. Nesse sentido, é importante enfatizar que a graça salvadora, ela não faz discriminação de pessoas. Por isso que você encontra na igreja do Senhor todo tipo de pessoas. Lá você vai ter pessoas de uma classe econômica alta, média, baixa. Você vai ter pessoas denominadas pelo censo de várias designações. Não, eu sou branco, eu sou negro, eu sou mulato, não, eu sou mestiço, não, eu sou... E aí, enfim, aquilo que ele entende que é, eu sou índio. Está todo mundo junto, a graça de Deus inclui, irmãos. Você vai ter crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas mais vividas, pessoas iniciando a vida. A igreja do Senhor é um ajuntamento de pessoas que foram transformadas pela graça de Deus, que outrora viviam suas vidas aí fora, mas que, alcançadas pela graça de Deus, tiveram suas vidas transformadas e elas foram, assim, incluídas no corpo de Cristo, a sua igreja. E aí, meus irmãos, há um texto interessante em Romanos 2,11 que diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. E aí, o comentário da Bíblia de Genebra, ou a Bíblia de Estudo de Genebra sobre esse versículo, vai nos dizer o seguinte: entre os seres humanos, se alguém quiser reconciliar-se com Deus, isso não dependerá da etnia a qual ele pertence, ou de qualquer distinção natural, ou que ele mesmo tenha desenvolvido. Então, para Deus, a graça dele, ela não trata ninguém de maneira diferenciada. Nenhum tipo de raça. Isso é um conceito nosso, digo nosso, da humanidade. Essa separação. Aquilo que está bem em moda, né? Chamado de preconceito racial. Isso é nosso. Para Deus, todos são imagem e semelhança dele. Formados por ele. E que ele, assim, ao desejar, inclui salvadoramente na sua família. Não olhando para esse elemento discriminatório, mas incluindo a todos salvadoramente. Resumindo, Deus é livre para salvar quem ele deseja, irmãos, independente de quem seja. Ele é livre para alcançar, para salvar quem ele quer, independente de do que ele queira fazer. Ele não é constrangido por nada nem por ninguém. A graça divina inclui todos aqueles que aprove a ele salvar, por meio do sacrifício realizado por Cristo na cruz do Calvário. Sendo assim, vocês que me ouvem aqui, aqueles que estão a me assistir agora,
A pergunta é: vocês já foram alcançados, transformados por essa graça? Vocês já foram, de fato, abençoados salvadoramente por essa graça? Ou vocês estão, sim, apenas desfrutando dos benefícios da graça comum? Que é o que faz com que você levante dia após dia, com que você tenha força, com que você tenha ânimo, com que você vá à luta para ganhar o pão nosso de cada dia, com que você tenha momentos de alegria, com que você se regozije. Isso é manifestação da graça comum. E já demonstra, sim, que Deus é bom para com você, porque você não merece nem essa demonstração, e nem eu. Tudo é uma manifestação dele. Mas será que você já foi alcançado salvadoramente? Já foi transformado por essa graça? Será que você já, de fato, já está incluído no povo de Deus? Fazendo parte do pacto, da aliança, servindo a Ele? Tendo Jesus como suficiente Salvador da sua vida, único, absoluto. Tendo Deus como Senhor absoluto da sua vida. E não dividindo a glória dele com nada nem com ninguém. Se isso não aconteceu, o meu conselho a você aqui é que você não fique satisfeito apenas em desfrutar das bênçãos da graça comum, mas deseje também ser incluído por Deus, transformado pela graça eficaz, a graça especial de Deus, mediante o seu arrependimento e a sua conversão a Deus por meio da sua entrega a Jesus Cristo, que morreu na cruz para que tudo isso fosse fato, fosse verdade e acontecesse na sua vida. O caminho é Cristo, querido. É Ele. Será que, de fato, isso já aconteceu na sua vida? Se você já foi alcançado, saiba. Pastor, como é que eu sei que eu fui alcançado? Porque, lembre-se, é a obra transformadora da graça. Todo aquele que está ainda desfrutando da graça comum, ele é abençoado por Deus, mas ele vive sua vida de acordo com os seus parâmetros. Ele vive sua vida de acordo com o seu próprio coração. Ele é a lei dele próprio. Ele só se submete, às vezes, às leis humanas, porque ele tem medo das punições. Mas ele determina aquilo que quer fazer na sua vida. Ele conduz a sua vida à sua maneira, mesmo sendo abençoado pela graça comum de Deus. Mas aquele que é alcançado pela graça eficaz, aquele que é transformado por essa graça, o que é que vai evidenciar na prática de que houve uma transformação interior no coração dele? Na prática, o que vai evidenciar é o que vem no segundo ponto aqui. A graça salvadora, ela é uma graça que nos educa. Ela nos educa. Transformação é porque ela vai transformar a mim e a sua vida. Outrora você vivia de uma maneira, mas agora, alcançado pela graça, você passa a ter um novo comportamento ético. Você passa a ter uma nova mente, a mente de Cristo. Você pensa como Ele. Você ama o que Ele ama. Você não gosta daquilo que aborrece a Ele. Logo, você vive uma vida transformada. Sua vida é marcada entre antes e depois. Antes de você ser alcançado por essa graça, depois que ela lhe alcançou, há uma ruptura entre a vida de ontem e a vida de hoje que você vive. Você vive não mais de acordo com as suas normas, mas você vive de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Se não, ouçamos o que diz o verso 12. Diz assim: ela nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Então, é um absurdo e está desconectado da realidade. Alguém que diz, não, eu sou cristão,
Eu fui alcançado pela graça, mas vive sua vida não ainda de acordo com os parâmetros da palavra de Deus. Vive de acordo com o que você entende ser o melhor. Isso está errado. Com o que você acha que é a verdade. Isso está errado. Para você não há achismo. Para você é o que a Escritura ensina como verdade, como aquilo que deve ser feito. Porque a graça de Deus, ela, quando nos alcança, ela nos educa. O que significa educar? Para que haja uma boa educação, dependendo do contexto, se você pega alguém lá de berço, né, é diferente, ele está conhecendo ainda, então você vai inculcando a verdade. Mas quando alguém já vem com a mente construída, isso é básico. Primeiro você vai desconstruir, para depois você educar, você vai tirar tudo aquilo que até então você entendia que era a verdade. E aí você é educado pela verdade. Logo, significa, você lança fora a sua maneira antiga de pensar, consequentemente, sua maneira antiga de viver. E você agora é educado pela palavra de Deus, alcançado por essa graça, transformado por ela, você passa a viver diferente. É o que nós chamamos de novo nascimento. Ou seja, até então você, e o simbolismo do batismo vai mostrar isso. Você morre para o mundo, você nasce para uma nova vida. Nas palavras do apóstolo Paulo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se você ainda vive da maneira antiga, você não nasceu de novo. Você pode até ter sido batizado, quiçá até por mim. Pode ter sido batizado, professado fé, mas se não houve mudança na sua vida, não nasceu. É um engano. E o engano religioso vai levar você para o lugar de perdição, tanto quanto aqueles que estão aí fora. Não é a frequência à igreja, não é a membresia da IPB que salva, não. É você ser alcançado pela graça de Deus. E a prova é, há no seu coração um desejo por uma nova vida, por uma mudança. Eu não estou falando de perfeição, porque a Bíblia diz que nós não somos perfeitos. Mas o primeiro sinal que você nasceu de novo é você não se acomodar nessa frase. Ah, pastor, não sou perfeito. Você está usando isso como álibi para continuar pecando. O fato de você não ser perfeito deve levar você a sofrer e a desejar aquele dia que eu vou mostrar daqui a pouco, que é a volta de Cristo, onde nós entraremos no estado de perfeição. Então, o fato de eu não ser perfeito não é que eu me dá um álibi para dizer, não, eu estou fazendo isso porque o senhor sabe, eu não sou perfeito. Não, meu irmão, eu não sou perfeito, mas eu desejo sim a perfeição, porque eu tenho a mente de Cristo, porque eu fui educado naquilo que é a verdade. Porque esse mundo aí, ainda que eu ainda volte nele às vezes, mentalmente ou talvez praticando, mas isso é uma tragédia. Isso para mim não é mais uma alegria, isso para mim é uma tragédia. Isso para mim deve ser algo que eu repugno, que eu digo assim, meu Deus, como é que pode? Isso não faz mais parte da minha vida. Ainda que eu não consiga viver no ideal que Deus quer para mim, mas eu sei qual é o ideal e eu luto para caminhar na direção desse ideal. Eu não atinjo o alvo, mas eu sei onde está o alvo e eu ando na direção do alvo. E toda vez que eu me desvio um pouco da direção do alvo, que é Cristo, isso deve ser motivo de tristeza. Isso deve ser motivo realmente de desânimo, de lamento. E eu devo então chorar espiritualmente falando, quiçá até literalmente, e dizer, Deus, me ajuda, me educa para que eu ande de acordo com uma vida transformada pela graça. Essa é uma vida transformada, irmãos. Note, ela nos educa para que renegados, o que é renegar? É você dizer, não faz mais parte, eu renego a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo, não é lá não. Vivamos neste mundo de forma sensata. O que é uma pessoa sensata? Equilibrada. Tudo me é lícito, diz Paulo, mas nem tudo me convém. Eu tenho uma mente, eu sei definir,
eu sei até onde eu posso ir, eu sei meus limites, eu me conheço até certo ponto, de maneira justa, querendo sempre o bem, de maneira piedosa, com a vida dedicada no altar. É assim que alguém demonstra que ele, de fato, foi incluído pela graça de Deus, querido. E aí essa mesma graça é ela, que ela vai o quê? Ela vai, justamente porque não somos perfeitos, e aí nós vivemos nessa tensão do sim e do ainda não. Não somos perfeitos ainda, e ainda pecamos, infelizmente. E para nossa vergonha, às vezes pecamos sem perceber, mas para nos matar de vergonha, às vezes pecamos sabendo e querendo pecar naquele momento. Isso é que é triste para nós. Às vezes a gente sabe mesmo que é. E só não pecamos às vezes porque Deus nos priva de pecar. Já aconteceu com você que você se arrependeu porque não pecou? Ficou chateado? Não, ou melhor, você ficou chateado porque não deu certo seu plano de pecado? Deus é tão maravilhoso, tão bom para conosco, que às vezes, irmãos, na nossa loucura, às vezes na nossa ainda carnalidade, nessa briga entre a carne e o espírito, nessa tensão, nós estamos negligenciando a vida com Deus e alimentando mais a nossa carne. E muitas vezes, nesse alimento da carne, por um momento a gente idealiza o pecado. Quer dizer, não, idealiza. E por alguma razão Deus não permite, porque Ele é tão bom que Ele nos livra de cair no abismo. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes, na nossa loucura, no momento a gente fica triste porque não deu certo pecar. O que pode? Deu errado. Imagine o mal que nós somos, irmãos. Aí sim, quando vem a luz do Espírito Santo, meu Deus, Deus me deu um livramento. Então você pecou desejando e pecou quando Deus lhe livrou e você disse, não era para ter livrado não, Senhor. A gente não diz isso, mas na mente isso acontece, irmãos. A potencialidade para o pecado está em mim, está em você, está em nós. E nós sabemos disso. E não se engane. Se Deus não nos frear com a sua graça, eu e você somos capazes de ir muito além do que até você mesmo imagina. É que a graça dele nos restringe, nos guarda, nos segura. E aí, por sabermos que somos pecadores, mas pecadores incluídos nessa graça, ele nos incluiu, ele nos transformou, e a prova é, fomos educados, temos uma mente, e ainda quando nós estamos andando contrariamente à vontade dele, mas as nossas ações são feitas, mas a nossa mente sabe que as ações estão erradas, nós estamos indo contra a consciência, violentando a nossa própria consciência, porque agora temos a consciência de Cristo. Aquilo que era feito até então sem nenhum peso de consciência, agora dói, porque a gente está violentando a consciência, que nasceu de novo, foi incluído. E nessa luta toda, em terceiro lugar, a graça salvadora, ela nos motiva a viver na expectativa da volta de Jesus. Porque aí só resta isso para nós. Na nossa luta, às vezes contra o pecado, contra a nossa natureza, contra o mundo, contra o diabo. Nós ansiamos pela volta de Jesus. Note que o versículo 13 vai dizer assim, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. O que significa? Note, é um processo. Primeiro, Deus nos inclui, porque Ele nos alcança salvadoramente pela sua graça. A maneira que Ele nos alcança, Ele começa a nos educar. Ele vai nos trabalhando em nós. Ele vai movimentando-nos. Dá início aí o processo de santificação. Na ação dEle e na nossa. Na santificação. E nesse processo de santificação, aí então nasce em nós um desejo, que é o desejo de experimentar a volta de Cristo.
Por isso que muitas vezes nós dizemos assim, seria bom eu não morrer, que Jesus voltasse a gente vivo, né? Porque nós, uma vez alcançados pela graça, nós estamos aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, que é Cristo Jesus. Então, se você foi alcançado pela graça, você sabe que o seu lugar não é aqui. Se você foi alcançado e transformado pela graça, você sabe que para você, esse mundo aqui, sim, você deve viver da melhor maneira possível. Manter o equilíbrio. Lembre, nós somos educados para viver de maneira sensata. Uma pessoa que vive de maneira sensata, ele não vai desequilibrar nem para um lado nem para o outro. Ele não vai dizer assim, não, eu estou aqui só esperando a volta de Cristo, não quero saber desse mundo, eu quero viver como se fosse o céu na terra aqui. Não, ele não é um ET aqui perdido. Ele está contextualizado. Mas ele está na expectativa de que tudo isso aqui é transitório, passageiro. Isso aqui vai ter um fim. Viver de maneira sensata aqui, esperando a volta de Cristo, é você ser uma pessoa politizada, para saber em quem votar, agora, nas eleições. Porque você não sabe quando é que Jesus vai voltar. E você faz parte de um contexto. Você faz parte de uma sociedade. E você tem responsabilidade na sociedade. Então significa você escolher bem seus candidatos. E a igreja aqui não dá nenhuma opinião sobre candidato. Eu só estou despertando sua consciência para dizer que uma pessoa sensata, que vive o evangelho, ela contribui com a sociedade. Então ela vai escolher bem seus candidatos. Vote naquilo que você entende que tem a melhor proposta. Mas exerça a sua cidadania. Manifeste sua opinião nas urnas. Isso é viver de maneira sensata. Significa você ter planos. Se você ainda não é casado, significa, se assim você desejar, significa você trabalhar para caminhar para o casamento, para construir uma família, se assim você deseja. Se você não quer construir uma família, significa você aprender como viver solteiro, glorificando a Deus, porque você não é obrigado a casar. Mas você tem que glorificar a Deus em todo estado que você estiver. Se você resolve ficar solteiro, então saiba como se comporta um solteiro cristão. Sensatamente, viva da melhor maneira possível, como solteiro. Não, eu quero casar, pastor. Então se prepare para isso. Entenda que você tem que ter uma remuneração financeira. Porque casou, quem casa quer casa. Não é ditado popular? Então você vai ter que entender as responsabilidades de uma pessoa casada, que é totalmente diferente de uma pessoa solteira. Você casou. Você agora unificou a sua vida a outra pessoa. Sua vida se fundiu com a da outra pessoa. E aí os dois se tornaram um em Cristo, no sentido de viver a vida. Aí você vai aprender o que é ser um homem casado, o que é ser uma mulher casada, e viver da melhor maneira. Mas saber, tudo isso aqui vai passar. Um dia Jesus voltará. Aqui não é o final. Mas se eu estou aqui, eu vou viver da melhor maneira possível. Eu vou trabalhar dignamente. Eu vou ter minhas relações sociais abençoadas. Enfim, você vai viver de maneira sensata. Mas você vai viver no contexto de que Jesus voltará. Ou seja, esse mundo aqui não será um fim em si mesmo para você. Você vai estar aqui, você vai glorificar a Deus aqui, da melhor maneira possível, mas você sabe que tudo isso aqui é transitório, passageiro. E tudo isso aqui você vai viver de maneira sensata, não vai viver no mundo da ilusão, nem vai ficar no mundo depressivo, de ter medo do mundo aqui, mas também não vai romantizar isso aqui. Você vai ser sensato. Sensato é, eu vou viver da melhor maneira possível, naquilo que eu entendo que devo viver, seja solteiro, seja casado. Vou viver da melhor maneira possível, mas eu sei que Jesus voltará, e aí eu sei também que esse mundo aqui não é um fim em si mesmo. Ele passa. E as coisas aqui não são um mar de rosa. Tudo aquilo que eu estou construindo pode ser abalado em um momento. Pode acontecer. Eu posso ir. Alguém da minha família pode ir. As coisas podem se ficarem desestruturadas.
mas eu sei que Jesus voltará. E aí ele volta com um propósito. Ele volta para me levar para um lugar onde tudo será perfeito. Onde eu vou viver tudo que eu vivo aqui como alegria, numa dimensão infindável lá de perfeição. Lá sim, não vai ter nada que destrua a minha alegria. Aqui ela vai oscilar, lá não. Então eu vou viver sensatamente aqui da melhor maneira, mas eu vou viver sabendo que a minha alegria perene, eterna, infindável, ela vai se manifestar na volta de Cristo, quando ele então retornar e nos levar para o seu reino. Que não será outro, senão isso aqui mesmo transformado na volta dele. Então você deve viver a sua vida dessa maneira. Significa isso que você é alcançado pela graça, querido. Que ela lhe alcançou. Que ela realmente lhe transformou. Note, você tem agora novos pensamentos. Você tem uma nova maneira de pensar, consequentemente de viver. Você tem uma maneira de se comportar. Você sabe se posicionar sabiamente. Nem romantizando, mas também assim não depreciando esse mundo. Mas agindo de maneira equilibrada nele e vivendo a vida para a glória de Deus. E por último, queridos, para a gente ir para a ceia, a graça salvadora ensina que o sacrifício de Jesus foi um ato voluntário para salvar pecadores. Note, verso 14. Ele se deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Isso é maravilhoso, irmãos. Sabe por quê? Porque tudo isso só faz sentido porque Jesus deu a vida dele no nosso lugar. Nós só somos incluídos na graça, ou pela graça, na família de Deus, porque Jesus deu a vida em nosso lugar. Nós só sabemos como viver a vida cristã, porque Jesus é o modelo perfeito de ética, e ele viveu a vida cristã. E ele nos ensina. Nós só estamos na esperança de algo melhor, porque ele deu a vida por nós e prometeu que voltará para consumar o reino que foi inaugurado na sua primeira vinda. Sendo assim, a morte de Jesus ela não aconteceu por acaso. Não, irmãos. A morte de Jesus foi algo definido. Jesus não morreu assim, de qualquer jeito, sem um plano antes. A Bíblia ensina que a morte de Jesus foi premeditada, foi organizada, foi planejada na eternidade. E o mais importante, tudo foi decretado por Deus antes mesmo dele nascer. A morte de Jesus teve um propósito específico, irmãos. É interessante que Apocalipse 3:8 diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, tudo que nós estamos vivendo é um desenrolar daquilo que foi decretado por Deus. A história está nas mãos de Deus. Fazia parte do plano de Deus ao criar os seres humanos, ao criar tudo que ele criou. Fazia parte desse plano que o Filho ia descer para dar a vida na cruz do Calvário. É claro que aí vai envolver muitos elementos que eu não tenho como explicar agora. Porque aí tem que haver pecado para haver sacrifício e haver salvação, não é isso? Se não há o elemento do pecado, vai salvar de quê? Mas aí, Deus sabiamente, querido, planejou tudo. De maneira que Jesus foi morto voluntariamente para beneficiar o povo exclusivo dele, como diz o texto. De maneira
que por mais que seja algo que choque alguns, Jesus ele não morre por toda a humanidade. Isso não é um fato. Jesus morre especificamente para salvar todos aqueles que o Pai resolveu que fossem incluídos na sua família, incluídos na sua igreja. A morte de Jesus, entendam, ela tem a potencialidade, porque ele é poderoso, para salvar a todos. Mas ela tem a finalidade específica de salvar aqueles que o Pai resolveu lhe dar para serem salvos. A potencialidade, sim, mas o desígnio não era esse. Querido, o certo é que a morte de Jesus ela foi designada para salvar todos aqueles que o Pai lhe deu. Todos aqueles que o Pai lhe deu. Agora, uma pergunta interessante é a seguinte: como você sabe que você está nesse plano de salvação? Se você deseja crer. Você quer? Se você diz assim, pastor, eu não quero não. Se você não quer, então por que você reclama se você está fora? Porque ele está dizendo, venha, creia. Então, pastor, como é que eu sei que Jesus morreu para me salvar ou não? Se você crê. Você crê? Você quer? Você quer entregar a sua vida a ele? Você quer dar a sua vida e viver para ele daqui para frente? Se você aí na sua mente diz, não, eu não quero não. Então não reclame de estar fora. Você não quer estar dentro? Adianta de que ele ter morrido por você, se você quer estar fora? Agora, se você deseja estar dentro, então venha e você descobrirá que ele morreu por você. Que ele deu a vida na cruz do Calvário para lhe salvar, para lhe redimir. E mais, ele fez isso e deixou para nós o que nós entendemos como a Santa Ceia, que é o que você vai presenciar agora. Ele quando esteve aqui, viveu 33 anos, e alguns chegam a dizer 6 meses. E aí então, nos seus últimos dias, por que não dizer, na quinta-feira, ele reúne-se com seus discípulos, e aí era Páscoa, uma festa judaica, onde todas as famílias se reuniam para comerem o cordeiro imolado, que era literalmente uma refeição, um cabrito ali preparado, com o significado de libertação. Porque aquele povo ali que estava comendo naquela época não tinham participado, mas eles estavam trazendo à memória a libertação que havia acontecido com os seus descendentes, quando eles estavam escravizados no Egito, e Deus então os libertou poderosamente da mão de Faraó e o colocou para trilharem o deserto, com um destino a uma nova pátria, um destino a um novo lugar, que era Canaã. Mas aí o Senhor instituiu que eles deveriam sempre, em um determinado momento do mês e do ano, matar um cabrito, reunir a família e ali eles celebrarem e festejarem o ato de libertação. O ato de libertação. E aí então Jesus, cumprindo cabalmente tudo que estava designado no Antigo Testamento, nesse dia também reúne seus discípulos, tudo preparado, e ali ele comemorando a Páscoa, ele faz a mudança da Páscoa para a Santa Ceia. Porque não seria mais necessário depois matar um cabrito, literalmente, um cordeiro. Porque ele, Cristo, é o Cordeiro de Deus, que veio ao mundo e deu a vida para que todo aquele que nele crê tenha vida e vida em abundância. Ele é o Cordeiro. Então ele estava dizendo, eu estou aqui agora com vocês. Ainda vou celebrar a Páscoa, porque estou aqui. Mas a partir desse momento, eu serei entregue, vou ser crucificado, ressuscitarei ao terceiro dia. E então vocês que vão dar continuidade à minha obra, à minha pregação, aos meus ensinamentos, vocês devem sempre se reunirem. E em meu nome, vocês devem partir o pão, que significa meu corpo. E devem então tomar o cálice de vinho, que significa meu sangue. E vocês devem fazer isto até que eu volte. Sempre em memória de mim.